Vamos que vamos para a nossa revisão dessa aula, né? Histórica, geológica. Tempo que não para de correr e que a gente precisa contar essa história, né? Nós estamos aí na aula 8.2, mas vamos falar sobre aquilo que a gente viu na aula 8.1, perfeitamente? Bora lá então? Então a gente falou aí sobre o tempo geológico, né? E neste tempo geológico, a gente verificou que existe o tempo histórico também, né? Lá no tempo geológico, a gente vai identificar toda a questão das transformações, do surgimento, das modificações que levaram a Terra a ser o que ela é hoje. Ela não primitivamente, a gente já viu aqui que a ciência descreve todas essas transformações de superfície, de formas de vidas, né, simples, ao desenvolvimento das formas de vidas mais complexas e tudo que está sobre a Terra, galera, traz uma transformação, uma modificação. Esses animais, a vida sobre a Terra, ela se alimenta e também tem os seus vestígios, aquilo que ela vai deixando no ambiente, as suas fezes, as suas marcas, né? As suas transformações, a forma com que um herbívoro se alimenta e a quantidade que ele se alimenta, tudo isso faz parte e é marcado, identificado na história, tá? E aí o período histórico que a gente falou lá, que vai marcar esse processo civilizatório, vai identificar como essas primeiras unidades de forma de vida, de família, como que surgiu as famílias, né? Como que se deu essa união, por que eles se aglomeraram, por que eles começaram a criar animais, enfim, a agricultura surgiu. Então, todo esse processo histórico também está dentro aqui desse processo, tá? E aí a gente viu que a história geológica ela é contada por indícios que nós temos, ou respostas que nós temos a partir dos fósseis, né? E, logicamente, das partes rochosas, ou seja, dos componentes que nós vamos encontrar nas rochas. E esses fósseis são encontrados não só nas rochas, né? A gente viu ali que vários outras substâncias ou outros ambientes podem vir a fossilizar um organismo vivo, e aí você tem, aí, dependendo desse material, a riqueza de informações que podem ser dadas a partir desse fóssil. Pode ser só o resto, só um vestígio, só uma parte, por exemplo, marcada dentária, né? Ou só um crânio, como a gente viu ali quando a gente estava falando dos animais, dos humanos. Mas esses vestígios, eles são partes de um organismo, ou a gente não fala muito, né? Mas os fósseis também vegetais, né? Então, todas essas estruturas, elas servem para preencher lacunas da compreensão desse processo evolutivo que nós tivemos ao longo do tempo, tá? E aí, esse tempo é medido em éons, em eras, em períodos, em épocas e em idades. E o que é identificado? Cada uma dessas eras, com seus respectivos períodos, foram identificando o processo evolutivo dos vegetais e dos animais, dos grupos vertebrados, invertebrados, a existência de grandes plantas, grandes árvores com folhas gigantescas que alimentavam grandes herbívoros, né? E também uma área toda para ser explorada, muito espaço por esses animais muito grandes, ou seja, a abundância de alimentos, né, no ambiente hídrico, no solo, mas também ao longo do tempo isso foi reduzindo, foi se limitando, eles foram ficando mais territorialistas, eles foram não tendo tanta abundância de recursos alimentares e também reprodutivos. E isso fez com que esses animais, esses organismos foram diminuindo de tamanho e alguns entraram no processo de extinção catastróficos e outros aí ao longo do tempo, mesmo por uma questão de doenças que também, né, dizimaram animais e também dizimaram humanos, tá bom? E aí a gente deixa você então aqui com a sua atividade de sala e já a gente retorna para explorar algumas questões a respeito desse tempo geológico. Tchau!
Vamos lá, galerinha! Vamos lá, porque agora a gente vai ver algumas das questões que nós selecionamos para vocês aqui. Eita, professor, o Pedro falou que ele respondeu assim tudo rapidão, porque ele entendeu que ele gosta desse tempo geológico, ele gosta dessas paradas de Cenozoico, Jurássico e tal, né? Pois é, que legal que você se familiariza com isso, tá bom? Quando a gente for aí na sua cidade, você dá esse feedback pra gente, tá bom? Ah, e se você quiser, manda um videozinho, professor. Olha, eu conheço muito a parte dos dinossauros, esses grandes mamíferos aí, tá? E eu posso mandar um videozinho para a senhora contando aí um pouco daquilo que eu sei? Pode. Manda para a Prof. Távia, para a Prof. Laísa, que a gente vai gostar de receber essas informações de vocês, tá bom? Mas conta aí bem legal, assim, com muita emoção pra gente, tá bom? Mas vamos lá, então? Joga no quadro a nossa atividade de número 1, tirando a dúvida dos nossos estudantes. Olha lá. Questão 1 diz o seguinte: o tempo geológico marca uma escala temporal de transformação de diversos elementos da superfície terrestre. Tudo bem? Então aí a gente vai já viajando aí, pensando em tudo aquilo que aconteceu, daquilo que foi narrado, daquilo que é descrito em vários filmes aí que tentam reproduzir, né, algumas cenas que a gente não consegue ver, não estava presente, então a gente tenta imaginar e às vezes eles fazem uma reprodução maravilhosa nesses filmes, né? Dessas transformações de diversos elementos da superfície terrestre. Esse tempo geológico encontra-se dividido em, essa daqui tá boa, né, gente? Semanas, meses e anos, que lindo, mas não é. B, períodos, tempos e anos, também não, né, galera? C, espaços, lugares, paisagens. A gente tem paisagens, lugares e espaços, né? É tudo a mesma coisa, praticamente, mas também não. Então, a letra D, éons, eras, períodos e épocas. Muito bem, nosso gabarito já está ali. E aí, a letra L dizia sequências e agrupamentos, né? A gente teve um sequenciamento evolutivo descrito pela ciência? Teve, né? Todo um ajuste. Lembra lá as algas, briófitos, pteridófitos, né? Gimnosperma, angiosperma, perfeito. Mas, e os agrupamentos, ou seja, os mamíferos, os répteis, né? Todos ali. E dentro desses grupos, gente, dentro de cada grupo desses, quando a gente fala de invertebrados, pensa aí na galera que tem, na riqueza, na diversidade, na riqueza morfológica de todas essas espécies. Gente, é um universo. É um universo, né? Mas o nosso gabarito aí é os eras, períodos e épocas, letra D, né? Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Giovana? A Giovana tá prestando atenção. Ô, Giovana, me deixou na mão. Olha lá, a questão de número 2 diz o seguinte: na divisão da escala de tempo geológico, é uma era geológica, presta atenção, na divisão da escala de tempo geológico, é uma era geológica que se iniciou há aproximadamente 65,5 milhões de anos e se estende até a atualidade. Então já consigo prever a resposta aí, né, galera? Essa está dividida em 3 períodos. Perdão. Perdão, galera. Paleogeno, Neogeno, Quaternário. Assinale, dentre as alternativas, abaixo, a era de que trata o texto e o período atual. Prof, mostra lá aquela tabelinha, prof. Olha lá. Quais são as eras que nós temos dentro desse éons aí fanerozoico? Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, perfeito? Ali no Cenozoico nós temos quantos períodos? 2 períodos, professora. E no Mesozoico, 3 períodos, professora. E no Paleozoico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, professora. Contou comigo? Tá bom. Então, na questão ele está falando de
Da era que tem quantos períodos? Ah, você tá ligadinho. Você tá ligadinho. Oh, meu Deus. É a 2. Vamos lá jogar aqui, então? Ah, olha lá. Cenozoico terciário. Ah, ele tá pedindo para você colocar, para assinar dentre as alternativas abaixo a era, ele de que trata o texto e o Ah, muito bem. E o período. É Cenozoico terciário? Está falando que se estende até a área atual. Mesozoica, Cretáceo. C, Mesozoica, Triássico. D, Paleozoico e Cambriano. E E, Cenozoico e Quaternário. Cenozoico e Quaternário, galera. A sua resposta lá. Olha lá, vamos lá de novo na tabelinha. A gente tem aí o gabarito letra E, né? Cenozoico e Quaternário. Mas vamos lá de novo. Ai, meu Deus, cadê a professora? O último período, né, do Cenozoico ali, ó, a presença do homem, né, quaternário ali, tá? Perfeitinho? Se você recorreu, tenho certeza que você recorreu à tabelinha, gabaritou aí a questão, né? SA2, gabarito letra E, quaternário, Cenozoico e quaternário, perfeitamente. Vamos para a terceira questão. O que é extinção de espécies e quais as possíveis causas de seus desaparecimentos, de sua ocorrência? Então, olha lá. Extinção, galera, deixa eu vir para cá. Extinção a gente chama quando a gente não tem nenhum indivíduo, nenhum exemplar em nenhum canto do planeta, tá? Porque às vezes ele pode estar desapareceu daquela área, mas pode ter algum indivíduo, algum exemplar em um determinado local ali. Porém, contudo, todavia, se tiver só macho, aí complica a parada, né? Porque a reprodutora é feminino, né? A fêmea. Se não tiver a fêmea e se não tiver a fêmea em nenhum lugar nenhum, complicou. Agora, se tiver uma fêmea, se tiver um banco de espermas daquela espécie, aí já dá para fazer alguma coisa, né, galera? Mas então a extinção é o desaparecimento total, tá? Você não vai ter essa espécie em nenhum lugar. E aí a história acabou, findou ali. Não tem como mais fazermos nada, tá bom? Mas a presença, como a gente fala, a presença de uma determinada espécie, ela só pode desaparecer por fins naturais. Se for uma situação natural, aí é igual aquela coisa, a gente nasce, cresce e morre, né? Todo mundo sabe que uma hora você vai morrer. Tudo bem, a gente aceita. Mas desaparecimento abruptamente ou com indicativos de que teve uma razão maior do que a própria morte, uma doença, né? A situação, a idade, a velhice, aí é complicado, tá? Então a gente pode ter várias situações, né? Como a desmatamento, as queimadas, tá? As transformações que ocorrem em um determinado lugar para o estabelecimento de hidrelétricas, né, termoelétricas, todas essas situações, elas acabam, tem uma mitigação dessas ações? Tem, mas por que elas existem? Porque um dano já foi feito, já aconteceu. Mesmo que se peguem alguns exemplares, não se consegue pegar todas as suas populações, todos os indivíduos daquele local. Muitos morrem. Essa é a real, né? Então, essas situações todas podem levar, sim, ao desaparecimento dessas espécies, tá bom? Vamos ver o que a gente colocou lá na resposta. Pode abrir para mim, diretor. Extinção em biologia e ecologia é o total desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos de espécies e as causas, né, insuficientes da capacidade de adaptação de um determinado animal, né? Essa insuficiência de adaptação está ligada a quê, prof? Por exemplo, a poluição hídrica ou atmosférica.
Vamos colocar aqui os anfíbios. Os anfíbios são bioindicadores, assim como vários insetos e alguns peixes, tá? O que significa um animal bioindicador? Significa dizer que ele acompanha todas as transformações do ambiente. Esses animais têm respiração pulmonar e também têm respiração cutânea. Então, aquilo que vai se, por exemplo, nas queimadas, se impregnam a superfície da pele deles, eles já limitam o tipo de respiração que eles têm. Ah, mas eles têm os pulmões, professora. Pois é, mas se eles só vivessem só dos pulmões, eles não tinham a respiração cutânea, né? Então, eles evoluíram dessa forma, tendo esse tipo de respiração, né? Então, eles podem desaparecer de um determinado local justamente pelo nível de contaminação. Assim como algumas espécies de insetos que podem desaparecer porque eles aproveitam para o seu período de reprodução de corpos hídricos. Mas se esses corpos hídricos tiverem uma grande contaminação, eles não conseguem se reproduzir e vão desaparecer, né? Condições ambientais diferentes, né? Deslocamento por competidores na alimentação. Então, aquela questão que a gente falou sobre a cadeia alimentar, tá? E aniquilação por outros organismos, no caso, o homem. Certinho? Vamos para a quarta. A Era Paleozoica marca o surgimento de um importante recurso que ainda é amplamente explorado em diversas partes do planeta. A Era Paleozoica marca o surgimento de um importante recurso que é ainda amplamente explorado em diversas partes do planeta. Seria as plantas não comestíveis, seria as reservas de carvão mineral, seria as espécies de animais antigos, primeiras fontes de água, rochas de origens ígneas, aquelas rochas das erupções, né, vulcânicas ali. Professora, a gente só pode estar falando, deixa eu mostrar lá de novo, não dá tempo? Não tem tempo. As espécies, reservas de carvão mineral, mas eu acho que dá sim. Deixa eu mostrar lá para vocês. Olha lá no quadrinho. Cadê o paleozoico lá? Ó, paleozoico lá, tá vendo aqui? Ai, meu Deus, cadê? Ok, tá vendo aqui, ó. Reservas de carvão, mineral, né? Tá? Vegetal, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Mineral, vegetal, mais a letra B. Gabarito, letra B. Vamos lá? Carvão mineral. Quinta questão e última. Eita, vamos deixar o bichinho aparecer aqui. Ah, não apareceu não, aviãozinho. Questão 5 diz o seguinte, observe a figura abaixo. Professor, eu estou observando alguns esqueletinhos ali, alguns ossos, alguns vegetais, algumas conchas. Perfeito. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. A era a qual os mesmos podem corresponder é Mesozoica, Paleozoica, Pré-Cambriana, Cenozoica. Eita, não tem a letra E, criatura? E aí, então a gente está falando aí da era Mesozoica, tá bom? Galera, chega aqui comigo, a gente vai finalizando essa aula e a gente te espera no nosso próximo encontro já já, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.